Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube e hoje eu vou falar com você sobre 7 formas de reduzir gastos na área trabalhista. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos aos avisos iniciais. Aproveita, antes de começar esse vídeo, manda esse conteúdo para todo empresário profissional da área trabalhista que você conhece, que eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui nesse vídeo vai ajudar as empresas a reduzirem gastos e ainda assim evitar risco de ter problema na Justiça do Trabalho. Também, já aproveita aqui, deixa o seu curtir para esse conteúdo chegar a outros empresários e profissionais da área trabalhista que precisam do assunto. Já vem, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo desse canal. E vamos lá! Antes de começar a colocar a mão na massa mesmo, eu quero falar com você sobre um assunto importante. Vamos alinhar as expectativas? Primeiro, reduzir gastos não é você sair demitindo seus colaboradores, então não vou falar sobre isso. Não é você pagar menos, não é você pagar salário por fora, não é você contratar um empregado que deveria estar com a carteira assinada como prestador de serviço. Mas sim, reduzir gastos é você entender a diferença entre custo e oportunidade, você eliminar o retrabalho dentro da empresa, eliminar a rotatividade, você diminuir a perda de matéria-prima dentro da empresa. Então você tem que reduzir gastos de forma estratégica e inteligente. Alinhadas as expectativas? Então, vamos lá. A primeira forma de reduzir gastos na área trabalhista é você contratar de forma inteligente. O que significa isso? Você tem que sair do básico. O básico são as empresas que acham que só existe 2 tipos de contrato na área trabalhista. Ou elas assinam a carteira, ou então elas contratam como prestador de serviço. Você, quando contrata de forma inteligente, você entende que na área trabalhista tem 16 tipos de contrato que você pode escolher. E quando você começa a escolher outros tipos de contrato e contratar aquilo que a empresa ela precisa, você começa a reduzir gastos na contratação. Como que isso vai acontecer? Primeiro, você tem que entender as necessidades da empresa. Então você vai entender o nível de risco que a empresa quer correr, quanto que a empresa ela pode investir nessa contratação. Você vai entender o resultado que a empresa espera. Sabendo disso, você vai ver o serviço que você está contratando e a forma que as atividades desse serviço elas precisam ser executadas. Sabendo disso, você vai ver as características obrigatórias que nós temos. Então você vai ver a característica de subordinação. Será que você quer um profissional que ele vai estar subordinado à empresa, que ele vai seguir regras, que a empresa ela vai ter maior controle sobre aquele profissional? Então, talvez você precise de um contrato com característica de subordinação, como contrato 8 horas diárias até 44 semanais, contrato parcial, 12 por 36, intermitente. Ou, às vezes, você quer um profissional que vai ter autonomia, ele precisa apenas te entregar o serviço. Então, você pode pensar em contratos como parceria, prestação de serviço. Ou não, você quer um terceiro. Aí você pode pensar em terceirização. Ou você quer um estagiário, então você pode ir para contratos que têm característica de aprendizagem. E aqui você faz a sua escolha de forma inteligente. Então, cada contratação que a empresa ela vai fazer, ela vai ter um contrato ideal para aquele tipo de contratação. Uma segunda forma de reduzir gastos é você entender qual é o risco que a empresa ela quer correr. Como que as empresas elas fazem isso atualmente? Elas vão por opinião de terceiros, então o terceiro ele vira e fala assim, olha, eu fiz isso aqui na minha empresa, deu certo, faz na tua também. Aí você vai lá, tem a ideia mirabolante de fazer a mesma coisa, como se a sua empresa ela não fosse única e muito diferente da empresa desse terceiro, e aí você acaba se expondo a riscos sem nem ao menos entender o risco que você está correndo. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai definir primeiro o grau de risco que você quer correr em cada ação que você vai ter na área trabalhista. Então, você quer correr um risco alto? O risco alto é quando tem aquele empresário que ele corre qualquer tipo de risco desde que ele atinja o resultado que ele deseja. Ou então você é um risco médio, que calcula bem, olha, o risco que eu vou ter, o prejuízo que eu posso ter, será que vale a pena para mim? Ou você é risco zero, não dorme nem à noite se estiver correndo risco na empresa. Depois que você verificou o seu nível de risco, você vai entender custo de oportunidade e passivo trabalhista.
Quando você escolhe algo, imediatamente você está abrindo mão daquilo que você não escolheu. Esse é o custo de oportunidade. Quando você faz uma escolha mais arriscada, é interessante que você deixe um caixa para passivo trabalhista, porque caso você tenha algum problema na Justiça do Trabalho, esse caixa vai te ajudar a fazer um acordo, pagar um advogado, a ter uma estratégia na hora de agir dentro desse processo. Então, faça escolhas e se você quiser correr risco, que seja de forma estratégica, sabendo os riscos que você está correndo para não ter surpresa aí dentro da empresa. Terceira forma de reduzir gastos. Contrate certo o quanto antes. E aqui vamos falar de contratar um empregado carteira assinada. Quando você for contratar dentro da empresa, primeiro, descreva as atividades da função que você deseja contratar, para você ter clareza o que aquele profissional ele vai fazer dentro da empresa. Depois disso, você vai ver o nível de habilidade que aquele profissional ele precisa ter para realizar aquelas atividades. Será que talvez não é interessante ele ter uma certa experiência? Outro ponto. Qual é o resultado que a empresa ela espera nessa contratação? Aqui você precisa ter clareza para na sua contratação você ter foco. Outra coisa também, você tem que escolher um salário competitivo. Quanto que o mercado está pagando para esse tipo de profissional? Também, se você tiver oportunidade, traga benefícios para a vaga ela ser atrativa. Outro ponto, tenha uma gestão do crescimento desse colaborador. Saiba avaliar esse empregado no período de experiência, porque se ele não for dar certo na empresa, você já dispensa ele, reduzindo gastos. Outra questão, reconheça os colaboradores. Tenha uma gestão que abraça os empregados para você começar a reter talentos. Porque aqui, na hora que você cria a estratégia para contratar, você pode atingir um excelente empregado. Mas atingir esse excelente empregado não quer dizer que você vai conseguir reter ele ao longo do tempo. Então, além de ter estratégia para contratar excelentes empregados, você também precisa ter uma estratégia para manter. E as suas contratações, elas precisam ser realizadas também com extremo foco, sabendo o que você está buscando, o nível de habilidade, se ele precisa ter algum tipo de experiência. Você precisa visualizar o empregado e não sair contratando com pressa. Porque quando você tem a rotatividade de colaboradores, isso aqui aumenta seus gastos. Quando você contrata certo, você não vai ter gasto com rotatividade de empregado, que é gasto com demissão, nova contratação, novo treinamento. E esse valor você pode reinvestir nesses colaboradores para eles se desenvolverem. Então, é importante você contratar certo o quanto antes. Quarta forma de reduzir gastos na contratação é você entender de uma vez por todas que premiação não é redução de gastos. A premiação, ela tem regras para acontecer. Você não pode sair criando uma premiação porque você quer uma forma de pagar sem ter encargos trabalhistas. A premiação, ela precisa ser um pagamento realizado por mera liberalidade da empresa, a um desempenho superior ao que era esperado. Esse pagamento, ele pode ser realizado em dinheiro, bens e serviços. Então, vê que até a premiação, você precisa estruturar para fazer esse pagamento. Não é fazer por fazer, não é reduzir gasto de qualquer forma. Então, muito cuidado aqui. Quinto, organize as atividades dos colaboradores. Muitas vezes eu vou fazer consultoria empresarial trabalhista nas empresas e eu vejo que as atividades dos colaboradores elas estão desorganizadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa ela não sabe nem delegar tarefas no ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Você começa a ver um colaborador que ele está sobrecarregado. Por quê? Porque é aquele colaborador proativo, que faz, que acontece dentro da empresa. E aí você vê o outro que está ocioso. Por quê? Porque ele é mais acomodado. E a empresa, ela vai entregando para aquele que vai devolvendo. Essa desorganização faz com que a empresa, ela às vezes olhe para esse colaborador que está sobrecarregado e fale assim, acho que eu preciso contratar. E como a empresa ela não está avaliando todos os colaboradores que ela possui para ver como que está a distribuição de atividades, ela acaba contratando, aumentando gastos e sem necessidade.
Essa contratação, ela chega para aumentar gastos, mas não resolve o problema da empresa. A empresa, ela trata sintomas, porque ela vê que esse colaborador, ele está sobrecarregado, e aí ela contrata. Só que ela não está percebendo que a deficiência está ali dentro do ambiente de trabalho, da forma que a empresa está delegando tarefa. Então, antes de contratar, verifica a necessidade real de fazer uma contratação dentro da empresa. E se tiver que fazer uma contratação, aquilo que eu falei, contrata de forma inteligente. Sexta forma, horas extras dentro da empresa apenas por necessidade. Como que acontece isso aqui? Muitas vezes você vai ver empresas que os colaboradores, eles fazem horas extras porque eles querem aumentar o valor de salário. Então, muitas vezes, não tem nem necessidade daquele colaborador fazer hora extra. Inclusive, gente, eu já vi caso que o colaborador fica assistindo Netflix para dar o tempo para ele sair e ganhar um salário a mais. Te digo mais, eu já fiz consultoria que os colaboradores, eles pagavam faculdade, escola de filho, com valor de hora extra. E quando você vai ver, a grande maioria das horas extras foram realizadas sem qualquer necessidade. Fora o prejuízo que a hora extra ela causa na saúde do colaborador, nós temos também o fato do aumento de gastos, porque se tem hora extra que é feita sem necessidade, os gastos estão se aumentando e são gastos desnecessários. Então, aqui a empresa ela precisa criar uma regra dentro da empresa que as horas extras só serão realizadas com necessidade e com autorização do superior direto do colaborador. Aqui você consegue garantir a saúde do empregado e você também consegue garantir que se você está pagando hora extra é porque realmente tinha necessidade. E a sétima e última forma de reduzir gastos na área trabalhista é você cuidar da liderança. Aqui você precisa, primeiro, se certificar de promover líderes que estejam qualificados para fazer a gestão das pessoas. Líderes que vão focar em desenvolver os empregados, vão estar próximos. Não aqueles líderes que ficam guardando para eles o que eles possuem de conhecimento porque tem medo de treinar o colaborador e esse colaborador tomar o cargo dele. Então, contrata pessoas que estejam prontas para esse cargo de liderança. Muitas vezes as empresas elas confundem habilidade com colaboradores que possuem a capacidade de liderança. Não é o fato desse empregado ele ter extrema habilidade, ele entregar muito resultado para a empresa, que ele vai ser um bom líder. Então você precisa avaliar e mais, você precisa testar para você descobrir se aquele colaborador realmente ele vai desempenhar bem num cargo de liderança. Um líder ruim faz com que a empresa ela tenha alta rotatividade, faz com que as faltas elas aumentem e tudo isso aumenta gastos dentro da área trabalhista, sem contar o ambiente de trabalho que fica horrível. Então, nesse vídeo eu quis passar para você 7 formas de reduzir gastos na área trabalhista. Aplica cada uma delas e volta aqui nesse vídeo para me contar o que você já está fazendo na área trabalhista da empresa. Comenta aqui que eu quero saber de você. E se você também quer descobrir como reduzir gastos na contratação, se livrar de problemas na Justiça do Trabalho, ter acesso a modelos de contrato, modelo de regulamento interno, documentos necessários em cada tipo de contratação e ainda ter uma mentoria em grupo comigo ao vivo toda semana, clica aqui embaixo e conheça a Influência Trabalhista. Te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube.